Então, agora iniciamos a aula 4 com resoluções de questões para a banca do SEBRASP, para o concurso do INSS. O tópico do edital é noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação. Então, eu peguei algumas questões utilizando o Google, ok? Beleza. Questão número 1. No sítio de busca do Google, o uso do operador FileType no comando de pesquisas amplia significativamente o universo de tipos de arquivos incluídos na busca, de forma a serem contemplados formatos não indexados originalmente pela ferramenta, ao custo de mais processamento e eventualmente maior tempo de resposta. Será que isso está certo ou será que isso está errado? Bom, primeiro vamos analisar a questão, né? Como é que eles usam? Eles usam muito a palavrinha no sítio. Então, o sítio é site, tá? Então, traduzido para o português. Então, é no site de busca do Google. Se a gente usar esse operador, que operador é esse? Esse operador chamado FileType aqui, ó. Marca ele, tá? O que que acontece, né? Tá dizendo que amplia significativamente o universo de tipos de arquivos incluídos na busca. Não, não é nada disso, né? Então, isso é uma questão errada. O que que vai acontecer? Quando eu vou utilizar um operador lá dentro do Google, eu vou estar restringindo a minha busca. Então, eu estou diminuindo, eu não estou ampliando. Esse file type ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma busca específica pela extensão do arquivo. O que que é a extensão do arquivo? Então, um arquivo chamado, sei lá, livro texto.doc. Então, quer dizer que é um documento, né? Docx, um documento do Word, é o que você quer. Então, por exemplo, constituição.pdf. Então, a extensão do arquivo é o ponto PDF que ele está buscando. Então, quando a gente vai utilizar esse operador FileType, a gente vai digitar desse formato mesmo. FileType, dois pontos, utilizando os dois pontos aqui, e aí colocar o que você quer que ele pesquise, ok? Que tipo de extensão de arquivo que ele vai pesquisar. Então, essa é uma questão que está errada. Questão número 2. Caso se deseje pesquisar no Google exatamente a frase operação à parte, entre aspas, restringindo-se a pesquisa ao sítio, que é o site da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, daí tem o HTTP, todo ali, www.pcdf.df.gov.br, mas excluindo-se as páginas que contenham a palavra drogas, que está entre aspas, sem aspas, a pesquisa deverá ser feita conforme apresentado a seguir. Então, a pesquisa seria essa aqui, ó. Operação à parte, utilizando as aspas. Quando eu faço isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que ele quer que eu pesquise, que se chama operação à parte, né? Deve ser uma operação da polícia específica. E aí tá colocando as aspas. Quando eu coloco as aspas, o que que ele faz? Ele restringe aquele texto exatamente que está escrito ali, tá? Ele vai pegar essas palavrinhas exatas como estão na pesquisa. E aí ele vai pesquisar onde? Aqui tá dizendo em qual lugar, né? Ele vai pegar nesse HTTP aqui, ó. Que site é esse? pcdf.df.gov.br, isso mesmo. Aí eu vou usar o encaminhamento, né? Ou seja, eu vou estar utilizando aqui dizendo que eu quero que ele pegue neste site dois pontos. É estilo file type antes, né? Eu estou restringindo para o site. E que aqui, essas páginas que abram, ela não contém a palavra drogas, tá? Por isso que ele escreveu sem aspas aqui, porque ele quis dizer que era essa palavra que ele queria. Então, a palavra tá aqui, ela não vai ser utilizada aspas mesmo, mas ela tem um sinalzinho aqui, que é o sinal de menos, né? Na frente, um tracinho que é o sinal de menos. Por quê? Tá dizendo o que que ele vai fazer, tá? Essa é uma questão certa ou uma questão errada? É uma questão certa. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai procurar lá no Google o que? Operação à parte, exatamente como está escrito, porque está entre aspas, ok? Menos qualquer palavrinha que escrita drogas, tá? Menos drogas, não vai vir nada com drogas. Aonde? No site, dois pontos, pcdf.df.gov.br. É isso que ele vai fazer. Então, isso é uma questão certa. Questão 3. Assinale a opção correspondente ao comando que retornará o resultado mais eficaz.
na utilização do motor de busca do Google para otimizar uma pesquisa sobre o assunto comércio exterior. Então tá aqui, ó. Ele quer o assunto é comércio exterior, na qual se inclui ainda o termo inteligência comercial, restringindo-se a busca ao sítio eletrônico. Ok, da Apex Brasil. Então aqui tem um sítio, tá? Que é um site. Ok? Então, a gente já aprendeu isso, ou seja, eu vou usar related? Não, claro que não. Eu vou utilizar site apexbrasil.com.br. Ou é a letra A ou é a letra B. Nesse aqui, a questão só tá entre os dois sisteminhas aqui que tá ligando ele, ou seja, qual a questão que vai ser certa? Vai ser a letra B. Por que a letra B tá certa? Porque ele tá pedindo duas coisas em união. Ele tá pedindo aqui para otimizar uma pesquisa sobre o assunto comércio exterior, tá aqui, entre aspas, para achar exatamente a pergunta, inclua o termo inteligência comercial e inteligência comercial, entre aspas também. And quer dizer e em inglês, né? Onde eu tô fazendo a união aqui das duas palavrinhas. O or aqui, o que é? O or é ou, né? Então, por isso que essa questão tá errada, ou seja, aqui seria comércio exterior ou inteligência comercial, um dos dois. Aqui não, eu quero exatamente essas duas palavras, elas têm que aparecer na mesma página do site lá da Apex Brasil, dentro da pesquisa, ok? Então, a questão número 13 é a letra B. Questão número 4. O navegador Chrome permite a sincronização de dados como histórico, favoritos e senhas a partir da conta do Google do usuário. Está certo ou está errado? Essa é uma questão super fácil, né? Então está certo. Por quê? Quando você tem um e-mail do Google, que é o e-mail do Gmail, né? O Google Chrome pertence a Google, ok? Então você tem o quê? Você tem como sincronizar todos os seus dados, as suas informações que você tem na sua conta do seu e-mail com a conta do seu browser ou navegador que você utilize, que se chama Chrome, tá? Então, beleza, essa é uma questão número certa. Número 5. O navegador Google Chrome dispõe de recursos para traduzir textos de uma página web acessada? Certo ou errado? Questão número 5. Questão número 5 é uma questão certa também. Eu não coloquei aqui que eu estava sem a figurinha, sem o navegador no computador, mas o que você faz? Você consegue acessar ele pela parte superior dele, clicar ali e ele vai aparecer uma parte que vai estar escrito traduzir para português, por exemplo, assim, tá? E aí é bem simplesinho, você pode aplicar. E também tem uma parte dentro de configurações onde você pode escolher as línguas que você trabalha, inglês, espanhol, automaticamente ele vai encontrando essas línguas, ok? Então, a questão número 5 é uma questão correta. Questão número 6. O Google Chrome armazena a lista de sites que foram visitados pelo usuário, a qual pode ser visualizada por meio de qual das opções? Histórico, downloads, favoritos, armazenamento da conta do Google ou seus dispositivos? Bom, o Chrome, como que ele armazena? Armazena a lista de sites que foram visitados. Onde, se eu fui num site, olhei o site e saí, como se chama isso? Se chama histórico. A resposta certa é a letra A, tá? Porque fica no meu histórico todos os sites que eu visitei. Quando eu faço um download, ele fica nos downloads, ok? E no favoritos, aqui que poderia ser a opção, né? Que poderia enganar a galera um pouquinho. O favoritos é quando você clica no site, você entra no site e clica lá no cantinho da direita, tem uma estrelinha. E aí você clica lá, adicionar site a favoritos. Aí quando você quer acessar ele, ele tá lá numa lista de favoritos. Então por isso que ele não é, tá? Aqui tá dizendo lista de sites que foram visitados. Você pode ter gostado ou não do site, você só passou por ele. Onde vai estar essa lista? No histórico. Armazenamento de conta não, dispositivo também não, tá? Tá dentro do histórico do Google Chrome. Questão número 6, letra A. Questão 7. Embora as versões mais atuais do Mozilla Firefox e do Google Chrome permitam salvar e sincronizar senhas para realizar posteriormente login automático em formulários de sítios da internet, essa ação somente será possível se os sítios em questão estiverem disponibilizados em uma intranet e utilizarem o protocolo HTTPS
Essa é uma questão certa ou uma questão errada? Uma questão errada, né? Por quê? O que está acontecendo? Bom, primeiro, diz que a gente só vai poder fazer esse login, logar e tal, se o meu site estiver disponibilizado na intranet. Não tem nada a ver, né? A intranet é uma rede interna de uma empresa, tá? Então, não quer dizer nada disso. E login automático, muito menos, tá? E utilizarem o protocolo HTTPS, também não. O HTTP é o protocolo padrão para a gente trabalhar na internet. Então, a princípio, né, a gente vai estar, independente desse protocolo ou não, a gente pode acessar vários tipos para poder salvar e sincronizar senhas, tá? Então, pode ser o HTTP normal, o HTTPS. Por que tem esse S aqui? Ele tem esse S porque ele é de seguro. Então, geralmente a gente tem que acessar sites seguros. Então, o site deve ter HTTPS, ok? Podia ser um protocolo FTP. Também dá para mim acessar um site através desse protocolo FTP. Então, o protocolo, tá? Pode ser vários. Não precisa ser exatamente o HTTPS. Então, por isso que essa questão tá errada para a gente fazer digamos assim, a gente, para fazer esse processo de sincronia, ele usa uma ferramenta chamada Sync dentro do sistema, ok? O Google. Questão número 7 é errado. Questão número 8. Considere a sintaxe velocidade do Jaguar menos carro, tá? Tracinho carro. Tenha sido utilizada em uma pesquisa no Google. Nesse caso, serão mostrados resultados que contenham a frase velocidade do Jaguar com essa correspondência exata sem a palavra carro. O que a gente acabou de ver antes? É isso mesmo que vai acontecer, né? Isso é uma questão, então, que ela tá certa. Ok? Questão número 8, ela tá certa. Por quê? Velocidade do Jaguar, eu quero pesquisar, né? Então, aqui, ó, eu tô pesquisando velocidade do Jaguar, entre aspas, vai ser exatamente essa frase que vai estar pesquisando, menos carro. Por quê? Eu quero saber aqui a velocidade do animal, né? O Jaguar, não o carro. Por isso que tira o tracinho, o carro aqui. Aqui tá um tracinho maior aqui, mas é um menos do ladinho, ok? Então, certo. Tem que ter um pouco de cuidado só na hora que eles colocam nas questões, se não tem espaços, tá? Porque quando tem espaços, entre aspas, ou coisas assim, o Google, ele trabalha com... Ele não vai dar o resultado correto, tá? Então, prestar atenção para não cair em nenhuma pegadinha. Tem que estar bem certinho entre as aspas. E cada sinal aqui, por exemplo, que é o menos, junto com a palavra bem juntinho também, nada de espaçamento. Ok? Então, a questão número 8 é uma questão certa. Questão número 9. No sítio de buscas do Google, uma pesquisa pela expressão cidade de Maceió em letras maiúsculas ou pela expressão cidade de Maceió em letras minúsculas retornará ao usuário resultados idênticos? Sim ou não? Sim, né? É uma questão certa. Tá dizendo que os resultados são idênticos? São. Não importa se você digitar cidade de Maceió em maiúsculo, tudo, né, em maiúsculo, ou cidade de Maceió em letras maiúsculas e letras minúsculas misturado aqui, o retorno vai ser o mesmo, porque os dois aqui, ó, estão entre aspas bem direitinho, é a mesma frase que está escrito entre os dois, tá? Então, o meu resultado vai ser idêntico. O Google em si, ele não vai ser case sensitive, ele não vai estar dando muito bola para quê? Letras maiúsculas e minúsculas, acento também ele vai ignorar, ok? E pontuação também, pontos, essas vírgulas, essas coisas ele vai ignorar. Então, não tem problema nenhum. O resultado da busca vai ser idêntico. Então, questão número 9 é uma questão certa. Questão número 10. Então, se quando do acesso ao sítio https www.gov.br/pf/pt/br, na versão mais recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza ao lado da URL. O símbolo em questão estará sinalizando que esse ambiente se refere-se à intranet da Polícia Federal? Bom, o que acontece é, aqui está o site, eu acessei esse site, ele aparece aqui agora, tá? Ele aparece sem o HTTPS, então quer dizer que isso é um site seguro, ok? O HTTPS. Isso aqui
Em amarelo é a URL, que é o endereço eletrônico, beleza? Quando a gente acessar ele aqui pelo Google Chrome, você vê que tem um cadeado que aparece aqui. Esse cadeado, o que ele faz? Ele mostra que esse site é seguro, ele mostra esse S aqui, ó, tá? De protocolo HTTPS seguro, ok? Então, beleza. O símbolo em questão está sinalizando que esse ambiente refere-se à intranet? Claro que não, né? Intranet é a rede interna da Polícia Federal. Então, o que vai estar acontecendo? Quando você acessar o site da Polícia Federal, o cadeado está mostrando que você está utilizando um protocolo seguro e não que você está usando a rede interna da Polícia Federal, tá? Quem vai usar a rede interna da Polícia Federal é quem for policial federal, ok? Então, essa é uma questão que está errada. Questão número 10, errada. E aqui está o gabarito.